Sejam bem-vindos a mais um Economia de Valor. Se você não é inscrito, se inscreve. E vou te fazer uma pergunta. Hoje o tema é polêmico. Você sabe exatamente quanto do seu salário vai embora com impostos? Você sabe como se proteger financeiramente disso? Isso é o mais importante, né? Impostos que pagamos sem perceber, né? E muitas vezes sem ver, sem notar, né? Impostos no consumo, né? Exemplos, né? ICMS, IPI, né? Imposto de renda, né? Para quem não tem e para quem tem imposto de renda, né? Imposto embutidos em gasolinas, alimentos, energia, né? Água, enfim, tudo quanto é tipo de coisa que a gente compra, a gente paga um certo imposto. Se você não sabe, todas as notas fiscais que a gente emite, né? E até agora na comprovação do Pix, né? É uma coisa simples, singela e rápida, mas que você nem sente as agulhas no seu bolso. Pessoas, chega a me dar uma vertigem na testa quando eu penso nesse patamar, né? Nesse nível de impostos, porque são impostos, 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 e o brasileiro hoje em dia não tem uma renda que seja, né, linear, né? A renda dele é sempre exponencial, ou para mais ou para menos, e na maioria das vezes para menos, né? A gente pode citar rapidamente, né, como os principais pilares, né? Inteligência, educação, constância, né? E principalmente a disciplina, né? Que a gente tem que ter periodicamente para fazer os nossos investimentos da maneira correta, né? Simples e efetiva, né? A maioria ganha dinheiro e gasta o dinheiro sem ter um planejamento financeiro, né? Infelizmente é a realidade do brasileiro, né? E saiu uma matéria hoje, hoje não, há uns 2 dias atrás, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? E saiu uma matéria de que 79,9% da população brasileira está endividada, né? Então, no caso, 79,9% eu vou colocar aqui 80%, né? O grosso, né? O grosso paliativo, né? O geral, 80% da população. Então, você tem 80% da população endividada. Vamos colocar que 15% são empresas e 5% são milionários, né? Milionários, a partir de mil para cima, de milhões para cima, né? Então, a grande maioria da população não sabe criar uma renda passiva, né? Não cria reserva de emergência, né? Não investe, né? Para multiplicar ou triplicar o valor do seu dinheiro, né? Não se protege da inflação, né? E isso é extremamente prejudicial, porque não adianta você guardar o seu dinheiro no colchão, né? Ou guardar simplesmente em uma conta poupança, né? Hoje em dia a conta poupança é uma das contas mais desvalorizadas, né? É uma das instituições que estão em queda, né? Porque assim, devido ao conhecimento que temos hoje, né, nós podemos ter um grande investimento, né? Podemos ter uma grande reserva de emergência, né? Podemos investir em tesouro direto, tesouro Selic, né? Entre outros, ações, fundos imobiliários, né? Então, a organização financeira, ela é feita para você disciplinar, né? Enxugar as suas contas, né? E ver os pontos, né, de grande avalia que você pode ajustar, né? Ajustar, calibrar, né? Para que você possa seguir essa rotina, né? De ter a sua organização e o planejamento financeiro necessário, né? Aí depois, com a organização financeira e o planejamento necessário, você pode dar os primeiros passos a investir, né? Meu canal aqui não é sobre investimentos, tá? É sobre organização financeira e você descobrir realmente para onde está indo o seu dinheiro, né? Porque muitos, acredito que a grande maioria da população ela está em déficit com ela mesma,
né? A população está injuriada com tantos impostos, né? As pessoas não conseguem mais comprar carro, não conseguem comprar mais casa, né? Não conseguem mais comprar bens materiais, né? E teve até também outra bomba nessa semana, né? Que teve o aumento de, se eu não me engano, foi de 25%, né? Nos eletrônicos, né? Pra você ver, né? Então, assim, é uma coisa muito chata, né? Você falar de uma coisa que infelizmente tira dinheiro do seu bolso, né? E de certa forma, a grande maioria que não tem esse pensamento, ele limita, né, o seu poder de compra, né? Porque, por exemplo, o que adianta eu lançar R$ 100 de aumento, vamos supor assim, R$ 100 de aumento no salário mínimo, se no supermercado o preço aumenta invariavelmente de 3 a 4 meses. Me diga aí qual é a vantagem disso, né? Para mim não é vantagem nenhuma, né? Porque toda vez que a gente vai no supermercado, eu como cidadão, eu tomo um susto. Pô, café R$ 20, R$ 30. Cara, pelo amor de Deus, até 2024 o café era 12, no máximo 10, R$ 8, né? Eu tô botando exponencial, né? Que eu já comprei café, a 500 gramas de café a 2,50, né? Faz muitos anos, mas a inflação, infelizmente, ela, acredito eu, né? Porque o jurídico, né? Não me permite falar, né? Mas assim, estamos sendo enrolados, né? A cada ano que se passa, né? Porque em vez do preço cair, decair, o preço aumenta, né? E o nosso poder de compra continua o mesmo, né? Ou até inferior ao que a gente poderia comprar, né? Então, a realidade, né, dos fundos é como organizar, né? Como organizar, separando, né? Separando, como sempre, né? Criar uma reserva de emergência, né? Controlar seus gastos, né? Que é enxugar as suas contas, né? Porque a grande maioria diz que não sobra dinheiro. Sobra, cara. Sempre sobra. Sempre sobra. Aquele iFood que você passa no crédito, né? Pois é, né? Aquele cafezinho, aquela coxinha que você come toda semana, o dia sim, dia não, né? Aquele belo refrigerante, aquela bela Coca-Cola gelada, né? Quem não gosta de uma Coca-Cola gelada, né? Com limão, né? Uma coisa deliciosa. Então, assim, são gastos, pequenos gastos que te ajudam e mesmo assim, quando você não percebe, ela te limita, né? De uma certa forma, ela te limita e você fica no final do mês, pô, como é que eu vou fazer? Pô, a conta não fechou, certo? Então, é isso que o economia de valor faz. Ele enxuga suas contas, né? Sem escrúpulos, para que você tenha uma real noção de onde está indo o seu dinheiro, né? O seu dinheiro, se você não tem noção para onde vai o seu dinheiro, você está já deixando dinheiro na mesa, né? Ou você tem aquele streaming que você paga todo ano e não assiste, né? Não assiste nem 4 5 séries, né? Não assiste nem 20 filmes por ano ou por mês, né? Porque infelizmente a vida do brasileiro, o brasileiro não tem tempo, certo? O que falta hoje é tempo, porque eu acredito que hoje em dia o trabalho ele suga tanto nosso tempo com o transporte, com com horário de trabalho estendido, né? Com essas novas leis estão limitando cada vez mais, né, a vida do trabalhador, né? Tem até algumas coisas que são benéficas, né? Mas assim, eu acredito que todo bem que vem de determinadas instituições, se é que vocês me entendem, tende a ter um lado contra, né? Porque assim, já pensou se no meio desse auê todo eles resolvem diminuir um pouco do salário mínimo, que já é pouco? E aí? Já pensou nisso, né? Então assim, a organização ela tem que ser simples, né? Singela, prática, efetiva e disciplinar, né? São 5 pilares, né? Que você tem que ter a noção básica, né? Para você poder fazer uma reserva de emergência,
né? Ter um fundo de investimentos a qual te pode render uma renda, né? E nisso, né? É um simples passo, são simples passos, né? Mas é um passo muito árduo, muito difícil, porque quando você começa, você vai ter o choque, pô, meu dinheiro não dá pra nada, né? Então, como é que seu dinheiro vai dar pra nada se você não tem a organização? Fica difícil, né? Porque se você não organiza suas finanças, como é que você quer que você como é que você quer ter um planejamento? Por exemplo, eu tenho pessoas, né, que fazem uma mentoria, né, de finanças comigo, que né, uma ela tem uma pequena loja, né? Tem uma pequena loja e tem e trabalha num ponto de comércio muito forte, que é de vendas, né? Trabalhando numa simples feira. E eu tenho outro, né? Que é um assalariado, ganha um salário mínimo, né? Tem um filho, né? E ele consegue enxugar as suas finanças de uma maneira simples, né? E efetiva, né? E a outra pessoa que faz parte também, cara, tem vez que infelizmente eu tenho que dizer a ele, pô, abre o aplicativo da tua conta, me mostra a tua conta. Porque assim, teus gastos são exorbitantes, são desnecessários, né? Como é que você quer ter rendimento numa microempresa, né? Que você ainda não paga imposto, né? Você paga o aluguel, você paga água, você paga a internet, certo? Então assim, cadê o rendimento da empresa, certo? Foi essa a pergunta que eu fiz a ele. Cadê o rendimento dessa empresa, né? Me mostra quanto é que você está ganhando de faturamento por mês, né? Você emite nota fiscal, né? São três perguntas básicas e olha que eu nem me aprofundei, né? E o cara ficou perdido. Em uma semana que eu botei que eu fiz a planilha, né? Que eu fiz as anotações e mostrei para ele, cara, você tá pecando, alguma coisa tá acontecendo, certo? Alguma coisa tá te acontecendo, porque não adianta você ter uma empresa, pagar suas contas e seu dinheiro não ter lucro. Você não ter pelo menos R$ 50, R$ 100 de lucro por semana, certo? E outra, eu faria, né? Eu sendo um iniciante, né? É uma falta de visibilidade, porque assim você tem um comércio na frente da sua loja, né? E você consegue se endividar, você consegue quebrar, certo? Então assim, para mim seria uma prioridade, certo? Ainda mais ele que tem dois filhos, né? Tem dois filhos, não tem, se eu não me engano tem três, né? Um tá fazendo curso na faculdade, mais dois são menores, né? Mas assim, é incrível que uma pessoa que tem um comércio, um ponto de comércio, né? Tem uma loja, uma determinada loja, um ponto muito bom, né? Ponto de feira, né? Ponto de comércio, de feirante, né? E não consegue prosperar. Enquanto uma pessoa que já está um ano sendo mentorado por mim, né? Nas finanças, na organização financeira, o cara já tem quase R$ 3.000 investidos, né? E nisso, né, sem contar que ele trabalha, né, de segunda a sexta e sábado e domingo ele tá pegando uns serviços aqui e ali, um bico aqui e ali, né? Então assim, é uma é uma disciplina, certo? Ele sabe que ele vai ter um determinado tempo para isso, né? E uma determinada noção de quanto ele vai poder fazer os aportes dele, né, nas ações, nos fundos imobiliários dele, nos investimentos dele, da maneira que ele achar melhor, certo? Porque nessa parte eu não opino, certo? O investimento é dele, ele faz a maneira que ele vê, certo? A maneira que ele vê que ele pode suportar, né? Porque todo mundo sabe que o mundo das ações dos fundos imobiliários eles são oscilantes, né? Então, a realidade disso é que você pode enxugar suas contas, você pode aprender economia financeira de uma maneira simples, de uma maneira rápida e efetiva, certo? E de maneira inteligente, né? Então, criando, né, a sua a sua planilha, né, pessoal, né?
Seja ele para qualquer sonho que você puder, né? O sonho da casa própria, o sonho de um carro zero, o sonho de uma viagem para o exterior, uma viagem conhecer outros estados, né? Então, assim, a organização financeira, ela serve para tirar você desse poço e enxergar novas probabilidades e ramificações de onde você pode fluir com o seu dinheiro, né? Então, se você gosta de organização financeira, né? Segue, curte, comenta, compartilha, né? E organizar seu dinheiro, o sistema organiza para você, né? Se você não organiza, o sistema organiza para você. Porque se você não tem uma meta, se você não tem a doutrinação de perder uma coisa agora, para daqui a 2, 3 anos ter um futuro, né? E um rendimento 3, 4 vezes, até 2, 4, 5, 10 vezes maior, né? Você está trocando o seu futuro pelo seu agora, né? Então, se você quiser aprender economia financeira, curte, comenta, compartilha, deixa aí seu comentário, né, sobre o que você quer, sobre o apoio do vídeo, né, o próximo vídeo, o que é que você quer saber, o que é que você quer mais informações, né, estou à disposição, tirando dúvidas, né, aqui no canal, né, e uma boa economia financeira, se você faz, né, se você pratica, porque todos praticamos, a única diferença é que não praticamos para nós mesmos, né, como o livro Investidor Inteligente, né? Breve eu trarei mais uma reflexão sobre investidor inteligente e sobre o homem mais rico da Babilônia, né? Que é uma das coisas mais, um dos livros mais impactantes, né? Que me chamou muita atenção porque a visão dele era limitada até que ele conheceu certas pessoas e o seu hall, né? De de pessoas, né? E até dinheiro, né? Foi se expandindo, foi se alavancando, né? Com certo tempo, mas sobre a doutrina e o planejamento financeiro inteligente feito, certo? Não adianta você dizer que vai economizar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 se isso vai te martirizar, né? O investimento é algo que você faz gradualmente, mas organizadamente, para que quando você necessite, você busque outras formas, mas não mexa naquele dinheiro, né? Ou naquela ação, ou naquele determinado fundo, ou naquele determinado tesouro, ou daquele determinado CDB, LCI, LCA. Entendeu? Então, o investimento é uma coisa que você faz para longo prazo e não mexe, certo? O principal, não mexe. É um dinheiro que você tá folgado, é um dinheiro que você se organizou, enxugou suas finanças, né? E partiu para outro patamar de investir, né? Você vai colocar o dinheiro sabendo que você tem uma pré-data para aquele dinheiro voltar para sua mão, ter aquela margem de retorno, né? É assim como eu faço os meus investimentos, né? Que breve vocês vão ver no canal, né? Como está o andamento da carteira, né? Então, como você pode fazer acontecer, né? Você tem que ter uma boa organização financeira, né? Uma boa reserva de emergência. Se você não tem, você tem que conquistar essa liberdade financeira, certo? Começa com a reserva financeira. Por quê? Porque a reserva financeira, ela é um patamar, como eu posso dizer, é o primeiro patamar de um degrau que você vai subir, né? Porque organizando, né, você enxuga suas contas e você consegue guardar aquele dinheiro, certo? E a partir de certo momento, você já pode investir, né? Tem gente, tem pessoas por aí que dizem que a reserva de emergência é a partir de 3.000, 5.000, 6.000 reais, certo? Mas para quem ganha um assalariado, ganha 1.000, 2.000, 3.000 por mês, cara, é muito difícil. Porque a grande maioria das pessoas, elas vivem a mais, com uma renda a mais do que ganham, certo? Então,
Essa é uma experiência minha, certo? E vou dizer, né, a grande parte, né, da economia financeira, né? Eu tenho aqui umas notas, né? Essa é uma nota de uma comprinha que eu fiz, né, no mercado, né, para minha casa. E eu vou te mostrar aqui agora, tá? O quanto você paga de impostos, né? Simplesmente indo no supermercado, é, fazendo suas compras básicas necessárias, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar pela coisa mais interessante, né? Tributos totais incidentes de Lei Federal número 12.141/2012, certo? Então vamos lá. R$ 113,65, 16%, né? Que vai para a federal, certo? Aí vem 34% estadual e 66% municipal,